Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da manifestação contra o regime 6 por 1, né? Vamos entender essa história aqui porque, vocês sabem, 1º de maio, Dia do Trabalhador, havia uma pauta muito importante. O Lula fugiu, né? O Lula fugiu do 1º de maio, não queria aparecer porque sabia que ia ser uma vergonha e coisa e tal, ninguém tá mais nem aí para esse negócio de Dia do Trabalho, para sindicalista, esse tipo de coisa. Mas o pessoal da esquerda brasileira estava querendo, tá empolgado com essa pauta aí do fim da escala 6 por 1. E aquilo que eu falo para vocês, se você perguntar para uma pessoa assim, você quer trabalhar menos e ganhar a mesma coisa? É lógico que ela quer, né? Ela vai falar, ah, sim, lógico que eu quero, é evidente que eu quero. Mas há uma diferença entre querer e querer de verdade, né? A maior parte das pessoas está olhando para esse negócio de escala 6 por 1 para reduzir para 5 por 2 ou 4 por 3, ou seja lá o que for, pensando assim, vou fazer isso, vou pegar outro emprego. Exatamente. As pessoas não se importam de verdade em trabalhar menos do que elas trabalham hoje. O que elas querem é ganhar mais, né? Então, isso não tem o apelo que esse pessoal quer, mas isso ficou patente no protesto do dia de hoje, que não teve ninguém aqui. Tá aqui, ó, olha só. Fim da escala 6 por 1 e redução da jornada são temas do 1º de maio em São Paulo. E, bom, eu não tô vendo ninguém aqui, né? Não sei se eles botaram a foto de propósito aqui, mas não teve ninguém, de qualquer forma. As manifestações todas não teve ninguém querendo o fim da escala 6 por 1, né? Aí, o que o pessoal da esquerda falou? Não, a culpa é da Lady Gaga. Porque a Lady Gaga no Rio de Janeiro, foi todo mundo ver a Lady Gaga no Rio de Janeiro. Aí você entende o problema desse pessoal. Meu amigo, quem foi ver a Lady Gaga no Rio de Janeiro tá querendo escala 0 por 0, meu amigo. O pessoal tá parado em frente ao Copacabana Palace há dias, querendo ver a Lady Gaga. Esse pessoal não trabalha, meu amigo. O trabalhador de verdade não tá nem aí para esse problema. Vocês estão falando com a galera da festa, com a galera que não quer trabalhar. Aí sim, né? Esse que é o problema de vocês. Vocês não gostam de trabalho mesmo, né? Aí explicou a questão. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Não Sou Antissocial, mas Odeio Gente, Peter de Calcinha em Moscou, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as pessoas pensam dessa forma, né? Porque quando teve a Revolução Industrial lá atrás, né, trabalhava-se 16 horas por dia, e as pessoas iam para as fábricas, e era um absurdo mesmo, trabalhava criança, trabalhava um monte de coisa, e a coisa foi melhorando com o tempo, né? Muita gente atribui isso à luta dos sindicatos, do comunismo, não sei o que lá, e eu já falei para vocês que isso é lorota. O que mudou essas coisas foi o livre mercado de trabalho, né? Para início de conversa, por que as pessoas aceitavam trabalhar 16 horas nas fábricas na Inglaterra, lá no século XVIII, quando começou a Revolução Industrial? Porque elas trabalhavam até mais do que isso, ganhando até menos do que ganhavam nas fazendas da Inglaterra. Houve um êxodo de pessoas das fazendas que trabalhavam em feudos na Inglaterra para as cidades. Porque trabalhar só 16 horas por dia, ganhando um salário que era, se a gente olhar hoje, era um salário de fome, mas era mais do que eles ganhavam nas fazendas na época. É isso que aconteceu, as pessoas se movem por coisas que são melhores para ela. Ninguém vai falar assim, eu estou tranquilo aqui na minha fazenda, aqui do meu senhor, aqui trabalhando pouco, então vou passar a trabalhar muito ali na fábrica do capitalista malvadão lá na cidade. Não, as pessoas não fazem isso, elas vão porque elas querem, porque é melhor para elas. Então, isso foi o que aconteceu na Revolução Industrial, foi uma melhoria nas condições de vida das pessoas. Mas trabalhar 16 horas por dia é ruim. Por quê? Porque você não tem tempo para consumir. Isso foi o que levou as empresas a gerarem a folga, a gerarem final de semana, a reduzirem a jornada. Por quê? Qual que é o problema? Antes da Revolução Industrial, as pessoas produziam camisas e tecidos manualmente. Então, uma camisa custava dinheiro pra caramba, bicho. Uma camisa era cara pra cacete. Né? Tanto que as pessoas pobres usavam camisas que já estavam na 6ª geração, já tinha sido dada de uma pessoa para outra 6 gerações. Era um bagulho completamente destruído, né? Aí o que aconteceu? Quando inventaram o tear manual, desculpa, o tear automático, né, o tear mecânico, que produzia milhares de metros de tecido a todo tempo, o problema virou outro. Como é que eu vendo isso para o pessoal? Rapidinho eles esgotaram as pessoas que estavam acostumadas a comprar pano, porque, veja, até o pano produzido num tear mecânico é melhor do que o tear manual, né? Então, ou seja, o pessoal comprou, isso aí foi ótimo, sucesso de vendas, mas aí esgotou. E para quem a gente vende depois, né? Isso que gerou uma força positiva na sociedade muito grande.
Os próprios industriais perceberam que eles tinham que vender para os próprios empregados. Foi o que o Ford falou, que o grande idealizador da jornada de trabalho de 8 horas foi o Ford. Por quê? Porque ele queria vender os carros deles para os próprios empregados. Eles queriam que o carro... Mas como é que você vai vender um carro para uma pessoa que trabalha 16 horas por dia? A pessoa não tem tempo de fazer nada. Por que ela vai ter um carro? Ela não faz nada ali na vida além de trabalhar, né? Não faz sentido isso. Então, para você poder vender as coisas para os seus próprios empregados, você precisa reduzir a jornada. É a economia que resolveu o problema, é a economia que diminuiu a jornada. Mas, na cabeça dos socialistas de merda do Brasil e dos socialistas de merda do mundo inteiro, foi a luta dos sindicatos, porque os sindicalistas levantaram uma bandeirinha, aê, tem que reduzir a jornada, vamos lá, reduz a jornada aí. E aí as pessoas reduziram a jornada porque, sei lá por quê, né? Então, ou seja, esse pessoal acredita, aí a dúvida que fica assim, por que não reduziram mais? Porque se você acompanhar a jornada de trabalho no tempo, né, lá em 1800 era 16 horas, aí caiu para 12, caiu para 10, no início do século 20 caiu para 8 e ficou em 8. E não caiu mais. Assim, já tem um bocado de tempo que não cai a jornada de trabalho. Todos nós trabalhamos 8 horas por dia. Assim, tem pessoa que trabalha meio expediente, coisa e tal. Mas as pessoas que trabalham meio expediente tipicamente trabalham em 2 empregos. O problema é esse. O problema é que chega um ponto que as pessoas não se importam, elas não querem trabalhar menos do que isso. Se elas tiverem menos tempo no trabalho, o que elas vão fazer? Elas vão fazer uma outra atividade empresarial, elas vão fazer uma outra atividade laboral qualquer para preencher o tempo. Trabalhar 8 horas parece ser um equilíbrio que a sociedade chegou. Eu trabalho muito mais do que 8 horas, vocês veem vídeo aqui no meu canal todos os dias, eu não tiro folga final de semana, não tiro folga feriado, não tiro folga em momento nenhum, e vou dizer para vocês uma coisa, eu trabalho assim desde a faculdade, tá? Quando comecei a trabalhar na faculdade, eu nunca tirei folga de muito tempo, nunca tirei férias, nunca parei de trabalhar, porque eu gosto do que eu faço as coisas que eu gosto, então não tenho problema nenhum para isso, eu trabalho sem problema. Vocês viram, eu viajei esse ano, fui lá para o Egito, fui para Israel, fui para um monte de lugar e continuei gravando os vídeos iguaizinhos. A questão toda é essa. Eu concordo, se eu tivesse que trabalhar um nível de hora, 16 horas por dia, coisa e tal, seria complicado. 16 horas por dia eu não ia conseguir visitar as pirâmides do Egito. Mas do jeito que eu faço a coisa, eu consigo espremer isso aí em 6 horas por dia, ainda dá para sobrar alguma coisa para eu passear e coisa e tal. Essa é a coisa. Por que a coisa equilibrou em 8 horas por dia, 5 dias por semana ou 6 dias por semana, o pessoal que trabalha meio expediente no sábado, né? Porque justamente chegou no nível que as pessoas já não se importam tanto assim de ter menos trabalho. Você pode reduzir. Se você perguntar para a pessoa, você quer trabalhar menos? É lógico que ela vai dizer que quer trabalhar menos pelo mesmo salário, né? Evidentemente que ela vai dizer isso, né? Só que ela provavelmente vai acabar arrumando outra coisa para fazer nesse horário, vai acabar trabalhando em alguma outra coisa, vai fazer bico, vai fazer alguma outra coisa. As pessoas não se importam de fato em reduzir menos, né? Só que na cabeça dos sócios não é isso, né? Tem que ter algum problema. Não é porque tem algum problema. E aí a Erika Hilton disse que não teve público nas manifestações pelo fim da escala 6x1, porque teve o show da Lady Gaga. Não porque no... Peraí, olha só, Erika Hilton, o show da Lady Gaga foi aqui no Rio de Janeiro, tá? Teve muita gente de São Paulo que veio aqui pro Rio? Teve, mas eu tô para te dizer que não foi a maioria, tá? Porque se a maioria do pessoal de São Paulo tivesse vindo pro Rio de Janeiro, isso aqui já tava um caos completo, né? Tá meio que um caos aqui no Rio, tá um inferno aqui no Rio, a verdade é essa. Mas, percentualmente, em relação à população total de São Paulo, veio pouca gente pro Rio de Janeiro. Então, o que flopou? E flopou é porque o pessoal não tá nem aí pra essas coisas mesmo, bicho. Todo mundo já viu que o trabalho entrou num outro patamar, que é o trabalho que você faz por tarefa, que é um trabalho que você faz sem ter emprego estável, sem ter essa coisa de emprego estável, de ter uma carreira, né? Como já teve uma visão no passado que era disso, hoje em dia não existe mais. Todo mundo sabe que não tem mais futuro nisso aí. Você ganha pouco. É o que eu falo sempre, as pessoas vão para onde elas ganham mais dinheiro. E hoje em dia elas ganham muito mais dinheiro trabalhando como autônomo, trabalhando como Uber, trabalhando como entrega no iFood, trabalhando fazendo outras coisas, trabalhando no YouTube. Eu tinha uma carreira que eu não ganhava mal não, tá? Eu ganhava bem. Eu cobrava 300 reais a minha hora de consultoria que eu cobrava. É que eu não conseguia vender todas as minhas horas do dia, tá? Mas a minha hora de consultoria custava 300 reais, uma hora de consultoria minha. E eu trabalhei durante anos com isso, eu ganhava bem, não ganhava mal não. E no entanto, estou aqui fazendo YouTube agora. Por quê? Porque eu ganho mais, é melhor, é mais fácil, eu tenho mais liberdade de trabalhar. É mais divertido falar merda dos outros do que ficar fazendo consultoria. Consultoria você tem uma responsabilidade ali, tem um negócio mais responsável, né?
Enfim, eu já falava isso na época, né? Consultoria ainda é melhor do que programar. A minha consultoria é para dizer quando os programadores fizeram merda, né? E aí, ou seja, eu sempre falei isso, é mais fácil você criticar o trabalho dos outros do que você trabalhar. Eu concordo plenamente. Agora eu estou fazendo isso aqui, estou criticando o trabalho dos outros também. É mais fácil do que trabalhar, eu concordo. Criticar político é fácil, vai lá fazer o trabalho do político, né? Eu não quero não, deixa os políticos fazer o trabalho deles lá, eu vou ficar aqui criticando, é mais fácil. Enfim, a Erika Hilton tá falando aqui a parada que não, porque o show da Lady Gaga foi por causa, isso que acabou que tirou o pessoal do 8 de janeiro. Ele, Erika Hilton, pô, fica ridículo isso daqui, né? Aqui, ó. Erika Hilton cita show ao falar de adesão contra a escala 6x1 e é ironizada por bolsonaristas, culpou a Lady Gaga. E porra, tem que ser ironizada mesmo, porra, que falou merda. Porque, de novo, esse pessoal da Lady Gaga tá aqui, ó. Há dias que esse pessoal tá à toa ali em frente ao Copacabana Palace. Esse pessoal aqui não tá querendo escalas 5x4, ou 3x2, ou 7x8, ou sei lá quanto é que é essa escala que eles querem aí. Eles estão querendo escala 0x0, eles querem ficar em casa coçando o saco o dia inteiro. Esse pessoal aqui não quer porra nenhuma com nada. Não é esse pessoal que é o público-alvo do fim da escala 6x1. O pessoal que trabalha escala 6x1 não tá indo em show da Lady Gaga, porque, porra, não pode, tem que trabalhar, né? É muito engraçado, cara. O engraçado é isso, né? Porque esse pessoal comprou mesmo essas lorotas do Marx, dos sindicatos, que foi a luta dos trabalhadores que reduziu as condições de trabalho e não sei o que lá. Mas tá ficando ridículo isso, porque já tá tão ultrapassado. Isso é coisa do século XIX, meu amigo. 1800 e lá vai pedrinha. Hoje em dia o pessoal já superou essa coisa há muito tempo, né? Pela lógica, você vê que não tem como isso daqui fazer sentido. E, de novo, pode ser que aprovem esse fim da escala 6x1 aí, acho ótimo, vai ser mais um tiro no pé da CLT. A CLT tá morrendo mesmo, acho que vai ser mais uma coisa para acabar com a relação de emprego formal. Vai ser tudo contratado por tarefa. E é isso aí, é isso que é o futuro mesmo. Todo mundo virar empresário, todo mundo trabalhar como empresário e fazer contrato por tarefa e não ter esse negócio de emprego formal, que sempre foi uma idiotice mesmo no final das contas. Era uma coisa que fazia sentido na época da informação centralizada, quando você não tinha muita informação sobre as pessoas, né? Eu tenho um vídeo meu lá no canal Ancapsu Classic que eu falo sobre por que o Estado vai desaparecer. Eu falo justamente sobre o paper do Ronald Coase, né? Que ele fala justamente sobre esse negócio do custo de transação, o custo de administração e como é que mudar esses custos muda a estrutura da sociedade, né? E a gente está indo para um ambiente em que a sociedade não vai ter estruturas hierárquicas muito grandes. Esquece contratos de longo prazo. Contratos de longo prazo são impossíveis, ficam muito arriscados demais. O futuro é acabar com o emprego, não ter CLT, não ter nada, né? E aí fica esse pessoal discutindo se vai ser 6x1, 5x2, 4x3, 2x7, 19x24, 46x39. É discutir o sexo dos anjos, meu amigo. Não vai ter nada, ninguém tá nem aí para isso.